Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, venho a essa tribuna para discutir um projeto muito importante para a cidade do Recife. Esse projeto, ele versa sobre a intolerância religiosa. É o primeiro momento do projeto. As pessoas ficam muito falando que não tem intolerância religiosa, mas ela existe intolerância religiosa, infelizmente, em muitos lugares e também nas escolas. Nas escolas, vereadores, o que é um absurdo. E aí, quando você começa a fazer alguma coisa concernente à palavra de Deus, às coisas de Deus, a intolerância ela aparece de várias formas. Ontem a gente votamos um projeto semana passada e hoje a gente aprovou em segunda votação, vereador Felipe Alecrim, que foi o projeto de cristofobia, fobia a Cristo, né? Mas, na verdade, eu disse a Aleph ali do Goulart, Aleph, o nome não deveria ser cristofobia. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, eles querem Cristo. Na verdade, tem muitas pessoas que têm a aversão, vereador Felipe Alecrim, a evangélico. A questão é mais que Cristo. É as pessoas, infelizmente, para algumas pessoas, elas têm aversão à pessoa que é evangélica. Porque acha que tudo agora vai ser para evangélico. Então, eu quero dizer o seguinte, eu trago esse assunto porque muito me incomoda quando a gente tem que enfrentar essa discussão num projeto simples e real. Ele trata de intolerância religiosa. E por que precisa desse projeto para tratar de intolerância religiosa nas escolas? Porque a partir de uma discussão que vinha sendo feita por ordem, pela questão de jovens que estavam nas escolas e que começaram a pegar o seu momento de intervalo escolar, aproveitando esse momento para abrir uma Bíblia e discutir com seus pares, com seus amigos, com as pessoas que iriam estar com ele ali, fazer um estudo da Bíblia, em vez de, naquele momento, estar fazendo outra coisa, jogando bola, fazendo passinho, seja lá o que fosse. Eles preferiam se reunir e discutir a palavra de Deus. Mas algumas pessoas ficaram incomodadas. Ficaram incomodadas com aqueles jovens que estavam espalhados, não só no Recife, mas no estado todo de Pernambuco. Ficaram incomodadas com eles e começaram a proibir. A situação foi tão grave, vereador Felipe Alecrim, que foi bater no Ministério Público. Foi bater no Ministério Público. E vereadora Ana Lúcia, e do Ministério Público, houve uma grande audiência ali no Colégio Salesiano, porque a ideia era, tem que proibir os alunos de se reunir para poder estar meditando, discutindo, estudando a palavra de Deus. Mas a sociedade se mobilizou. E naquele dia nem pessoas puderam, não coube. O espaço tão grande como é ali o Salesiano, não coube a quantidade de pessoas que se deslocaram para lá para discutir o assunto. Eu já falei sobre isso aqui nessa tribuna. Me lembro que tinham vários grupos, lógico, os evangélicos, católicos que foram lá discutir, mas também tinham outros grupos de outras religiões que foram levadas de forma enganosa para lá, para serem contra ao intervalo, para que os evangélicos ou católicos, no seu intervalo, pegassem uma Bíblia e fossem meditar. E também eu percebi lá que tinha outro grupo, que é o grupo dos... eu não sei nem o nome de dizer para eles, mas era um grupo ligado ao pessoal ateu. Mas eu não sei como é que eles se denominam.
agnóstico, estava lá um grupo lá, eu não sei o que eles estavam fazendo lá, porque se lá ia se falar de Deus, de Bíblia, o que eles foram fazer lá? Mas eles foram lá para ser contra, eles foram lá para tentar convencionar que na nossa cidade não pudesse, vereador Felipe, não pudesse as pessoas estarem falando de Deus. É mais que ser contra o intervalo. Parece que as pessoas são inimigas, alguns deles são inimigos de Deus. E até aqueles, mas tem alguns que são amigos de Deus, ou pelo menos se acham, porque se são cristãos, se colocam como cristão. E quem sou eu para dizer que as pessoas não são cristãs, se ela disser que é cristã? Porque a palavra de Deus diz que não é contra mim, é por mim. Então, se a pessoa diz que é cristã, eu tenho que acreditar que ela assim o é. Mas muitos deles também foram para lá para poder questionar que os jovens possam, na hora do seu intervalo, abrir uma Bíblia e estar ali meditando. Então, isso é algo absurdo. O Ministério Público viu a situação, deixou o negócio para lá, não participou mais. Está entendendo? E a gente está aqui. Então, nós fizemos uma lei de contra a questão da intolerância religiosa. E essa lei, ela abrange todas as religiões, tá? Essa lei, no seu artigo 3º, ela diz o seguinte, é simples o artigo, mas ele contempla todos. Quando ele diz, os alunos poderão se reunir e confessar sua fé no horário de intervalo escolar, sem prejuízo à grade curricular. Todos os alunos, de qualquer religião que ele seja. Entendeu? Por isso que o projeto, sim, ele guarda aqui a luta contra a questão da intolerância religiosa. Mas a gente tem que ter muito cuidado, que a gente começa a ter intolerância religiosas com as pessoas sem saber, sem entender o benefício que faz uma pessoa poder ter uma religião, acreditar em um Deus e buscar, no momento, em vez de estar fazendo outro tipo de brincadeira na escola, estar ali naquele intervalo, fazendo um momento religioso para ele. Aí, por isso que se chama, vereador Felipe, de intervalo bíblico, porque o que incomodou as pessoas foi a Bíblia. O que incomodou aqueles ali que quiseram parar, que nas escolas não pudesse ter a discussão, o que incomodava eles era a Bíblia. Ver a Bíblia na mão de jovens, para eles é um absurdo. Para algumas pessoas é um absurdo que que as pessoas possam estar meditando na palavra de Deus. Mas eu também tive nesse projeto, esse projeto veio à pauta e voltou. Porque ele estava aqui, o vereador Felipe Alecrim está aqui, ele colocou para mim, lembrando das escolas confessionais, onde tem confissão, e aí ele sugeriu, e eu acrescentei, coloquei no projeto, está aqui, garantindo que as escolas confessionais, elas não sejam obrigadas a seguir do formato, não que elas não sejam, elas têm que, toda escola não pode ser intolerante, seja confessional ou não. Mas o projeto fica resguardado. Mas eu escuto o vereador Felipe Alecrim. Vereador Luiz Eustáquio, primeiro eu preciso parabenizar Vossa Excelência por trazer esse projeto aqui nessa plenária, um importante projeto. A intolerância religiosa, ela fere a essência da fé, é mandamento de Cristo Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. O nosso objetivo, claro, é unir os corações a Deus, e esse é o objetivo que nós devemos plantar no seio da sociedade. Uma sociedade que busca seguir os ensinamentos de Cristo é uma sociedade mais saudável, que trabalha e constrói a unidade entre as pessoas, a fraternidade, o amor ao próximo, enfim. Tudo isso é muito importante. O projeto prevê um combate efetivo à intolerância religiosa dentro das escolas, respeitando, claro,
isso foi um ponto que foi abordado, as escolas confessionais. A escola que professa a fé católica, por exemplo, como o Salesiano, o Damas, que tem ali uma congregação conduzindo aquela história, tanto no aspecto pedagógico, como no aspecto social e religioso. O grande ponto é que queriam proibir as crianças de se unirem para partilhar a palavra de Deus, para viver um momento de louvor nos intervalos da escola. Veja que absurdo. Absurdo porque quando a gente olha situações, como é comum a gente observar nas redes sociais, de crianças e adolescentes dançando de maneira vulgar, erotizando, fazendo apologia ao crime através dessas músicas, muitas vezes consumindo droga, muitas vezes, inclusive, a gente se depara com agressões a servidores e a professores, e a gente não vê um combate tão efetivo como houve, por exemplo, para cessar essa condição, essa possibilidade das crianças e os jovens participarem de um intervalo bíblico, que mal tem as crianças e os adolescentes recifenses se unirem, se reunirem para partilhar a palavra de Deus, para louvar o Deus da vida. É preciso fazer o registro, vereador, e com toda a tranquilidade do mundo. O Estado é laico, mas não é laicista, não é inimigo da religião. A maioria das pessoas, a maioria da população brasileira se declara cristã. Se nós vivemos numa democracia, é preciso respeitar aquilo que a maioria estabelece como sendo um norte para a nossa sociedade, sem perder de vista, claro, o respeito àquilo que as minorias decidem ou precisam, ou esperam, sem ferir a dignidade humana de ninguém. Então o projeto é muito importante, parabéns a Vossa Excelência, conto com o meu apoio e vamos para cima para poder trabalhar a liberdade religiosa nas instituições de ensino. Obrigado, vereador. Obrigado. Eu incorporo o seu à parte, vereador, e digo mais. Esse projeto de minha autoria, o 205, esse projeto, ele vai resgatar para esses jovens esse direito que é deles, que é dado pela Constituição brasileira, mas que é tentada ser usurpado por alguns movimentos, pessoas que fazem movimentos contrários ao direito da liberdade religiosa. Mas nós não vamos aceitar isso. Enquanto eu tiver mandato aqui nessa casa, estarei vigilante, estarei do lado do povo, estarei do lado dos evangélicos, que assim eu sou, membro da Assembleia de Deus, estarei votando aqui, olhando pelos meus irmãos, olhando pela juventude da nossa igreja, estarei fazendo esse voto aqui, consciente da importância do que é a vida cristã, e de que uma pessoa que segue a Cristo, ela com certeza vai no caminho certo, no caminho de Deus, no caminho bom para a sociedade, e nós vamos estar aqui, o meu mandato vai estar aqui, defendendo eles, estando lado a lado com cada uma das pessoas, daquelas que defendem a fé em Cristo, dizendo que o meu compromisso com a sociedade é um compromisso com toda a sociedade. Por isso que a intolerância religiosa não é para apenas uma religião, mas todas as religiões têm um direito, e têm um direito de serem respeitadas. Então é nesse sentido que o projeto que versa sobre intolerância religiosa, ele também versa sobre o intervalo escolar. O intervalo escolar, denominado pelos jovens das igrejas como intervalo bíblico, vai continuar tendo o direito de continuar nesse momento do seu intervalo, escolher o quê? Escolher se ele quer, naquele momento, meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, aprender sobre ela, ele tem um direito que é constitucional. E agora a Câmara do Recife está dizendo que no Recife ele também terá esse direito e essa garantia. É mais uma lei, dentro de uma lei que já existe. Mas a gente precisa fortalecer, porque são muitos aqueles que, infelizmente, são intolerantes. Tentam dizer que não são, mas são intolerantes. E a discussão deles é porque eles não suportam ver uma Bíblia, não suportam ver jovens aprendendo a palavra de Deus. Mas o nosso projeto vem na direção de fortalecer cada vez mais a fé cristã, os jovens poderem estarem
cada dia que passa, podendo aprender mais a palavra de Deus. Esse é o nosso projeto, é o projeto que agradeço a todos os vereadores, peço a vocês que votem no projeto, votem pela liberdade religiosa, votem para que a gente possa fortalecer o intervalo bíblico.